Essa história aconteceu com um conhecido meu chamado Felipe. Ele trabalha com fotografia e costuma viajar bastante para cumprir contratos em cidades pequenas, lugares mais isolados. Em uma dessas viagens, ele decidiu alugar uma casa pelo aplicativo, que todos conhecem. Sim, aquele mesmo onde você pode encontrar desde kitnetes até mansões com piscina no meio do mato. A ideia era passar uma semana num lugar tranquilo, longe do barulho da cidade, para terminar a edição de um projeto e descansar a mente. A casa era perfeita. Moderninha, com fachada de vidro, cozinha americana, móveis novos e uma decoração de muito bom gosto. Era o tipo de casa que você olha e pensa: uau, quem mora aqui deve ter uma vida organizada. Mas tinha um detalhe que destoava. Um único objeto em toda a casa que parecia fora do lugar. Um espelho grande, antigo, com moldura de madeira entalhada no quarto principal. Se você gosta de histórias reais com um toque sombrio, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comenta. Aqui embaixo, você teria coragem de dormir em uma casa com espelhos em todos os cômodos? No início, Felipe achou até bonito o contraste do espelho antigo com a decoração moderna, mas havia algo incômodo nele. Era grande demais, ocupava quase toda a parede, e a moldura tinha desenhos esculpidos que pareciam olhos ou mãos. Era difícil definir. Mesmo assim, ele não deu muita atenção. Nos primeiros 2 dias, tudo correu normalmente. Felipe acordava cedo, tomava café na varanda, passava o dia editando fotos e à noite assistia a um filme antes de dormir. A conexão de internet era boa, o clima estava fresco e o silêncio do lugar era exatamente o que ele queria. Mas, a partir da 3ª noite, ele começou a sentir um incômodo estranho, que não sabia explicar direito. Ele dizia que o espelho parecia olhar de volta. É difícil descrever isso sem parecer loucura, mas se você já passou por isso, vai entender. Era como se, ao se olhar no reflexo, houvesse algo mais ali. Não era só ele. Havia um leve desvio na imagem, algo milimetricamente fora de eixo, como se o espelho estivesse mostrando a verdade, mas com um erro proposital. Em uma noite, quando foi ao banheiro e passou pelo quarto escuro, viu seu reflexo de relance. Mas o que o paralisou foi que, por um segundo, o reflexo demorou para acompanhá-lo. Ele jurava que virou o rosto, e só depois de uma fração de segundo, o reflexo imitou o movimento. Ele deu uma risada nervosa, se convenceu de que estava cansado e que o cérebro prega peças assim no escuro. Mas a sensação não passou. Pelo contrário, piorou. Na madrugada seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Felipe acordou no meio da noite com a luz da varanda acesa. Ele jurava ter apagado todas as luzes antes de dormir. Levantou, foi até a sala, olhou pela janela e não viu nada. Tudo estava no lugar. Quando voltou para o quarto, algo no espelho o fez parar de novo. Era um detalhe sutil, um arranhão no canto da moldura que ele tinha certeza que não estava ali antes. Com o passar dos dias, ele começou a perceber mais pequenas mudanças. Às vezes, o reflexo da porta aparecia levemente aberta no espelho, mesmo com ela fisicamente fechada. Em outros momentos, ele via algo parecido com uma sombra, passando rápido pelo canto da imagem. Só que, claro, ao olhar para trás, não havia nada. O ponto de virada foi numa manhã. Felipe acordou mais cedo e, por algum motivo, foi direto olhar o espelho. Ficou observando o reflexo da cama, da janela, da porta, e foi quando reparou em um detalhe absurdo. Havia um objeto no reflexo que não existia no quarto real. Uma cadeira, posicionada num canto que, na realidade, estava vazio. Felipe congelou. Chegou a pensar que estava ficando doido, mas ele não estava. A cadeira estava lá no reflexo, com todas as sombras e detalhes, mas não existia de verdade no quarto. E o pior, na cadeira, por uma fração de segundo, ele viu algo sentado. Não era claro, não era nítido, mas era o suficiente para fazer os pelos do corpo inteiro dele se arrepiarem. Uma figura, estática, de costas. Ele piscou e no instante seguinte, a cadeira desapareceu. Do reflexo também. A partir desse dia, ele começou a evitar aquele quarto. Dormiu no sofá. Colocou um lençol sobre o espelho. Passou a andar com a luz do celular ligada mesmo durante o dia. A casa já não parecia acolhedora.
estava começando a mostrar sua outra face. O lugar onde tudo aconteceu ficava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada São Romão da Serra. Um daqueles lugares onde quase todo mundo se conhece, e onde as ruas ainda têm aquele cheiro de terra molhada e padaria antiga. Não era um destino turístico famoso, mas tinha suas belezas naturais, trilhas, rios e aquele clima de interior que muita gente da cidade grande procura quando quer respirar fundo e se sentir em paz por uns dias. Felipe já tinha visitado várias cidades parecidas por causa do trabalho, mas nunca tinha passado por nada que realmente o fizesse querer ir embora antes da hora. Até conhecer aquela casa, ele encontrou o anúncio por acaso. Era de um anfitrião novo no aplicativo, mas a casa já tinha fotos lindas, fachada moderna, estrutura térrea, 2 quartos, uma sala ampla, cozinha integrada, varanda com vista para o campo e um jardim muito bem cuidado nos fundos. O que mais chamou a atenção dele foi a descrição. Lugar tranquilo, isolado e perfeito para quem busca silêncio absoluto. O preço estava mais baixo do que a média, o que ele achou estranho no começo. Mas como as avaliações anteriores, embora poucas, eram todas positivas, resolveu arriscar. Afinal, o plano era passar 6 dias por lá, apenas editando material fotográfico e descansando. Nada mais. Nada que envolvesse contato com vizinhos, festas ou barulhos. Só ele e o silêncio. A viagem até a casa foi tranquila. Saiu cedo de Belo Horizonte e chegou na propriedade por volta das 17 horas da segunda-feira. O anfitrião havia deixado instruções detalhadas. A chave estaria numa caixinha com senha do lado esquerdo da porta principal. A senha era o número da rua invertido. Simples, sem recepção, sem encontro. Tudo automático, e de fato, ao chegar, ele se encantou. O local era ainda mais bonito ao vivo. Um caminho de pedras levava até a entrada, e o jardim da frente estava bem aparado. A casa, apesar de moderna, tinha toques rústicos por dentro. Piso de cimento queimado, iluminação indireta, móveis de madeira clara e alguns quadros antigos nas paredes, provavelmente deixados pelo dono anterior. Felipe entrou, explorou o espaço e foi abrindo todas as janelas. O sol já começava a se pôr, deixando a casa num tom alaranjado acolhedor. Na sala, um sofá grande em L e uma estante baixa com livros e jogos de tabuleiro. Na cozinha, panelas organizadas, louça novinha, tudo muito limpo. E no quarto principal, ali estava ele, o espelho. Era o único objeto da casa que parecia deslocado. Alto, largo, pesado. A moldura era tão antiga que parecia quase gótica, cheia de detalhes entalhados à mão, com desenhos que lembravam folhas, ou talvez olhos. O vidro estava limpo, mas tinha um leve tom esverdeado, como se o tempo tivesse passado por ele e deixado marcas invisíveis. Felipe tirou fotos da casa inteira, como sempre fazia ao chegar. Postava às vezes nos stories para os amigos verem onde ele estava, e brincou dizendo: "Essa casa parece perfeita demais, exceto esse espelho aqui que tem cara de filme de terror." Ninguém levou a sério, nem ele. Na primeira noite, ele não notou nada de estranho. Jantou algo rápido, colocou um jazz baixinho para tocar no celular e se acomodou no sofá com um cobertor fino. Leu algumas páginas de um livro qualquer, tomou um chá e foi dormir cedo. À meia-noite, já estava apagado. Dormiu direto até o amanhecer. O silêncio era tão absoluto que chegou a incomodar. Parecia que o tempo tinha parado. No segundo dia, ele acordou com energia, tomou café na varanda, deu uma volta rápida pelos arredores da casa e depois passou o resto do tempo na frente do notebook editando fotos. Trabalhou bem, teve um ótimo rendimento, nada fora do normal. Até então. Mas ali havia um padrão, um comportamento estranho do ambiente que ele só perceberia depois. A casa tinha um som abafado. Não se ouvia o vento bater nas janelas, nem os pássaros. O silêncio era completo, como se o lugar estivesse escondido dentro de algo maior. Como se houvesse um vazio invisível em volta. À noite, ao se deitar no quarto principal, Felipe começou a notar pequenos detalhes no espelho. A luz do abajur refletia de forma estranha na moldura.
E quando ele se mexia na cama, sentia que o reflexo demorava milésimos de segundo a mais para acompanhar. Começou a se perguntar se era a iluminação, talvez o ângulo, talvez o cansaço, talvez... Não. A verdade é que o espelho parecia mostrar a realidade com um leve atraso. Um pequeno erro, tão sutil que poderia passar despercebido, mas que, quando notado, não dava para esquecer. E foi nesse ponto, sem perceber, que a casa deixou de ser apenas bonita e começou a observar de volta. Na terceira noite algo aconteceu. Felipe passou o dia inteiro focado no trabalho. Editou imagens de um casamento que havia fotografado semanas antes, revisou detalhes, exportou arquivos e, no fim do dia, sentiu aquela sensação satisfatória de missão cumprida. Ele merecia descanso. Fechou o notebook, preparou um macarrão, rápido com molho de tomate e manjericão, serviu um pouco de vinho e colocou uma trilha instrumental suave para tocar na caixinha de som. Era como estar num spa pessoal. Por volta das 22 horas, foi ao banheiro. Ao voltar para o quarto, viu algo que o fez parar. O espelho. Mais uma vez, ele. Mas agora, havia algo diferente. Do corredor, com a luz apagada, Felipe percebeu que o reflexo parecia mais escuro do que o quarto real, como se o espelho não estivesse refletindo exatamente o que estava ali, mas sim uma versão do ambiente com menos luz, quase como um lugar paralelo, uma simulação atrasada da realidade. Ele ficou observando por alguns segundos. Respirou fundo. Pensou em acender a luz, mas optou por se aproximar devagar. A poucos passos do espelho, ele notou uma marca no canto inferior esquerdo da moldura. Era um arranhão, ou talvez uma rachadura, bem fina, que ele jurava não ter visto antes. Ele se abaixou e passou os dedos sobre o local. Era áspero, irregular. Naquela parte da madeira, o entalhe parecia ter sido feito com raiva, de forma bruta, um sulco mais profundo, diferente dos outros desenhos detalhados. E foi então que ele percebeu um leve movimento no reflexo, como se algo tivesse passado ao fundo. Rápido. Rente à parede, no canto da imagem. Ele girou o corpo instintivamente. Não havia nada atrás dele. Nenhuma sombra. Nenhum som. Por um instante, o medo foi tão intenso que ele teve que se segurar na beirada da cama para não cair. Respirou fundo várias vezes, tentando racionalizar. Foi reflexo de algum inseto. Foi a cortina balançando. Foi coisa da minha cabeça. Foi o vinho. Mas no fundo, ele sabia que não era. Nos dias seguintes, ele tentou agir com naturalidade, mas começou a evitar o espelho. Passava direto, desviava o olhar. Evitava ficar muito tempo no quarto. Começou a dormir no sofá, alegando para si mesmo que era só por comodidade. Até que, numa manhã, aconteceu algo que mudou tudo. Felipe estava recolhendo a roupa suja no quarto quando percebeu que o espelho estava ligeiramente fora de lugar. Ele sempre esteve perfeitamente centralizado na parede, mas agora parecia levemente torto, como se alguém tivesse empurrado de lado. Curioso e desconfiado, ele resolveu tirar o espelho do lugar. Com cuidado, agarrou pelas laterais e o afastou da parede. O que ele encontrou atrás não deveria estar ali. Havia uma marca quadrada na parede, como se algo já tivesse sido preso ali antes. No centro, uma abertura. Uma cavidade discreta, de cerca de 30 cm por 30 cm, com a tampa de madeira mal encaixada. O tipo de coisa que você não notaria se não procurasse. Ele pegou uma faca da cozinha e forçou a abertura. Dentro havia papéis, rasgados, uma caneta antiga e uma espécie de pano embolado com o que parecia ser manchas escuras, talvez tinta. Talvez não. Mas o que mais chamou a atenção foi o objeto fixado ao fundo. Uma pequena câmera, do tipo usada em sistemas de vigilância, com um fio muito fino que desaparecia pela lateral da parede. Felipe ficou em choque. Aquilo explicava muita coisa e, ao mesmo tempo, nada. Quem instalou aquela câmera? Por que ela estava escondida atrás de um espelho? E pior, quem estava assistindo? Imediatamente, ele começou a vasculhar a casa inteira. Procurou por fios, por outros espelhos, por tomadas falsas. Nada.
Parecia que só aquele quarto tinha esse segredo. Ele seguiu o fio da câmera o quanto pôde. Abriu o painel do armário embutido e, depois de remover a parte traseira de um fundo falso, encontrou um pequeno aparelho eletrônico coberto por poeira, um gravador digital, desligado, mas ainda com o cabo conectado. Era um modelo antigo, mas funcional. Ele não pensou duas vezes. Pegou o gravador, a câmera e levou tudo para a sala. Conectou no notebook, respirando fundo. O aparelho estava cheio. Quase 2 anos de gravações. Ele não conseguiu assistir a tudo. O pouco que viu já foi o bastante. Vídeos de pessoas que haviam ficado na casa antes dele, dormindo, se trocando, sozinhas. Sempre do mesmo ângulo, sempre através daquele espelho. Mas o mais perturbador veio no terceiro vídeo. Era uma gravação noturna. Uma mulher deitada na cama, dormindo. E no canto, parado, imóvel. Alguém assistia. No reflexo do espelho. Não era a mulher. Não era o quarto. Era uma figura escura, como uma sombra sólida, com contornos humanoides, parada entre a cama e a parede. Sem rosto, sem expressão. Apenas ali. Felipe desligou tudo. Deixou os equipamentos em cima da mesa, pegou uma mochila e saiu da casa sem pensar 2 vezes. E foi nesse momento que ele percebeu. O espelho não era só antigo. Era um olho. E ele já estava sendo observado há muito tempo. Felipe não conseguiu dormir naquela noite. Depois de ver as imagens da câmera escondida, os vídeos de desconhecidos sendo gravados sem saber, ele sentiu um nojo profundo. Uma sensação que misturava medo com violação. Era como se a casa tivesse assistido tudo, como se o espelho fosse uma testemunha silenciosa de algo podre. Mas o que o assombrou de verdade foi aquela figura escura no reflexo. Não importava o quanto ele tentasse racionalizar. Aquilo não era um erro de sombra, nem uma falha na câmera. Era alguém ou algo ali. E mais, só aparecia no reflexo, nunca na imagem direta do quarto. Com a mochila nas costas e o HD nas mãos, Felipe cogitou sair da casa naquela madrugada mesmo, mas estava exausto, trêmulo e com medo de dirigir. Decidiu esperar o sol nascer. Na manhã seguinte, tomou um banho gelado para tentar se recompor. Mas algo chamou sua atenção logo ao sair do banheiro. O espelho estava coberto por um lençol, o mesmo que ele havia usado para tapá-lo dias antes. Até aí, tudo bem. O problema é que ele não se lembrava de ter recolocado o lençol depois de tirá-lo para examinar a câmera. Teria feito isso no automático? Ou alguém teria feito por ele? Felipe gelou. De novo, aquela sensação de estar sendo observado voltou com força. Ele saiu do quarto e trancou a porta por dentro, com um gancho de segurança que havia instalado no primeiro dia. Não queria mais ver aquele espelho. Nunca mais. Mas algo dentro dele queria respostas. Não bastava fugir. Ele precisava entender o que era aquilo tudo. Então, no final da tarde, ele retornou ao armário, o mesmo onde encontrou o gravador escondido, e começou a desmontar o que restava. Puxou tábuas, forçou parafusos, arrancou um pedaço do compensado com um pé de cabra improvisado com o cabo de uma vassoura. E foi atrás do revestimento da parede que ele encontrou algo inesperado. Era como uma pequena caixa embutida, envolta em fita isolante velha, com marcas de poeira acumulada e um cheiro forte de mofo. Dentro dela havia 3 coisas. Uma fita VHS com uma etiqueta escrita à mão. Registro 7. Setembro 2001. Um envelope pardo com folhas dobradas. E um pequeno objeto envolvido em um pano grosso. Felipe levou tudo para a sala. Colocou luvas que havia levado para fotografias e começou a examinar o conteúdo do envelope. As folhas estavam cobertas de símbolos desenhados à caneta preta, como se fossem rabiscos de alguém obcecado. Alguns pareciam letras deformadas. Outros lembravam olhos, rostos, mãos. Círculos com pontos no centro, linhas em espiral e formas que pareciam labirintos. Mas havia algo ainda mais perturbador. Entre os desenhos, frases soltas escritas em letras trêmulas. Frases como: eles não aparecem a olho nu. Tudo começa com um reflexo. O que o espelho vê,
Permanece. Ela ainda está dentro dele. Felipe sentiu a garganta secar. Cada palavra parecia mais uma peça num quebra-cabeça que ele não queria montar. Decidiu então abrir o pano que envolvia o terceiro item. Ao desenrolar o tecido, encontrou um objeto pesado, frio, e reconheceu de imediato. Era uma lente de câmera, aparentemente arrancada de um equipamento antigo. Mas essa lente estava trincada, como se tivesse sido esmagada por algo. E o mais bizarro, no centro da lente havia algo colado por dentro. Um fio de cabelo? Um pedaço de tecido? Não dava para saber. Mas parecia proposital. Naquele momento, ele começou a sentir uma leve pressão nos ouvidos. Como se a sala tivesse mudado de densidade. Um silêncio espesso tomou conta do ambiente. O tipo de silêncio que precede uma tempestade. Ou algo pior. E então, um estalo, vindo do quarto. Felipe congelou. O quarto estava trancado. Ele tinha colocado o gancho de segurança. Ninguém mais estava ali. Mas o estalo foi real. Era como o som de madeira sendo empurrada. Ou algo batendo contra o espelho. Ele se aproximou da porta devagar. Encostou o ouvido. Silêncio. Mas, por instinto ou desespero, ele pegou o celular e ativou a câmera frontal. Levantou o aparelho devagar e apontou para a fresta inferior da porta, onde um reflexo pequeno escapava. E no visor, ele viu. Viu 2 pés descalços, imóveis, parados no meio do quarto. Mas não havia ninguém lá dentro. Ele largou o celular e saiu correndo da casa. Entrou no carro, trancou as portas e ficou parado por meia hora tentando entender se tudo aquilo era real. Naquela noite, ele dormiu num hotel na cidade mais próxima. No dia seguinte, tentou denunciar a casa pelo aplicativo, mas o local foi rapidamente removido da plataforma. O anfitrião nunca mais respondeu. Dias depois, ao tentar assistir a fita VHS, com a ajuda de um técnico, descobriu que estava vazia. Ou melhor, gravada, mas distorcida. As imagens eram incompreensíveis, sons desconexos, sombras tremulando, e ao fundo, o mesmo espelho. Felipe queria esquecer aquela casa, apagar tudo da memória, mas algumas coisas não se deixam esquecer. Mesmo depois de ir embora, de se instalar num hotel simples na cidade vizinha, de desligar o celular e tentar dormir com a televisão ligada, ele ainda se sentia observado. Era como se tivesse trazido algo com ele, não fisicamente, mas como se um olhar continuasse preso à sua pele. Ele se pegava olhando para espelhos com desconfiança, nos elevadores, nas vitrines, no retrovisor do carro, sempre esperando ver algo fora de lugar, sempre esperando que o reflexo não o imitasse. Nos dias seguintes, ele não voltou para casa imediatamente. Passou a evitar qualquer superfície que refletisse. Até desligou o espelho do banheiro do hotel com uma toalha. O problema é que os reflexos continuaram. Mesmo onde não havia espelhos, a tela preta do notebook desligado, por exemplo. Em uma madrugada qualquer, ele foi pegar água e, ao cruzar a mesa, viu o que parecia ser uma sombra sentada atrás dele, no reflexo do monitor. Girou o corpo no mesmo instante e, claro, não havia ninguém. Mas o reflexo ainda estava lá por um segundo. Sentado, curvado, observando. Foi nesse momento que ele entendeu. O problema não era o espelho, era o que ele viu dentro dele. Aquilo agora estava com ele. Felipe procurou um padre, depois um pastor, depois alguém que se dizia sensitivo. Todos ouviram. Alguns disseram que era influência espiritual, outros sugeriram que ele tivesse sido marcado por algo antigo, algo que não queria ser visto. Uma senhora, dessas que trabalham com rezas e benzimentos, disse uma frase que ele nunca mais esqueceu. O reflexo é só a ponta. O que te viu do outro lado agora sabe quem você é e vai tentar voltar para você. Ele tentou racionalizar, dizer que aquilo tudo era psicológico, estresse, privação de sono. Mas as provas estavam ali. As imagens do gravador, os papéis, os símbolos, a figura nos vídeos e, mais uma vez, os reflexos. Certa noite, de volta ao hotel, Felipe acordou com um barulho seco, um estalo de madeira. Sentou na cama, olhou em volta.
Tudo estava no lugar. Mas o som voltou, agora mais próximo, como um móvel sendo arrastado. O espelho do banheiro estava tampado, ele tinha certeza. Mas ao acender a luz e abrir a porta, viu que a toalha que o cobria estava no chão. E o espelho, nu, mostrava não só o banheiro, mas um vulto parado atrás dele, imóvel, no centro da imagem, exatamente onde ele estava. Felipe se virou com tudo, em pânico. Mas claro, o banheiro estava vazio, apenas ele, ofegante, com as mãos tremendo. Voltou para o quarto sem apagar as luzes. Dormiu com a luz acesa, se é que aquilo pode ser chamado de sono. No dia seguinte, decidiu que precisava se livrar daquilo. Do espelho, do HD, da câmera, do objeto envolto no pano. Ele não sabia exatamente o que estava carregado, mas algo com certeza havia ficado impregnado com o que quer que estivesse naquela casa. Fez o que poucas pessoas têm coragem de fazer. Voltou. Não por escolha, mas por desespero. Era o último dia antes de seguir viagem para um novo trabalho. Precisava resolver aquilo. Não queria carregar mais nada dentro de si. Chegou a casa por volta das 15 horas, com a luz do sol ainda forte. Tudo parecia normal por fora. Mas ao abrir a porta, teve certeza. O ar era outro, mais pesado. O cheiro era de poeira molhada. E o espelho não estava mais no quarto. Estava agora na sala, encostado na parede, sem o lençol, refletindo algo estranho. Como se o ângulo da casa refletido fosse mais profundo do que deveria ser. Mais escuro. Como um corredor que não existia, ele se aproximou devagar. Queria ter certeza do que via. E então viu de novo. A figura. Não mais apenas uma sombra. Agora era quase humana. Alta, magra, cabeça inclinada. E no lugar do rosto, apenas pele. Lisa. Sem olhos, boca ou nariz. Mas mesmo sem feições, ela olhava direto para ele. Felipe deu um passo para trás, mas o reflexo não se mexeu. Ele se virou para correr, mas travou. Por reflexo, olhou para o lado. Na janela escurecida pela luz do interior da casa, o reflexo ainda estava ali. Mas do lado de fora, ele correu. Não pensou. Entrou no carro, arrancou com o motor ainda frio, acelerando por ruas de terra como se estivesse fugindo da própria mente. E talvez estivesse. Na semana seguinte, mandou um conhecido voltar a casa com ele. Um produtor de vídeos paranormais, acostumado com lugares assim. Eles encontraram a casa totalmente limpa. Sem espelhos, sem câmera, sem vestígios de nada. A única coisa deixada no canto da sala era a moldura de madeira, vazia, sem vidro, e com uma frase entalhada que nenhum deles havia notado antes. O reflexo te escolheu. Depois daquele último retorno à casa, Felipe decidiu que precisava cortar qualquer vínculo com tudo aquilo. A moldura vazia, abandonada na sala, foi a última peça física que ele viu. Não havia mais sinal do espelho, da câmera, dos símbolos, nem mesmo poeira no lugar onde os objetos haviam sido escondidos. Era como se a casa tivesse se limpado. Ou pior, como se alguém tivesse voltado antes deles para apagar todos os rastros. Ele e o amigo produtor saíram de lá em silêncio. Nenhum dos dois comentou o que viu, nenhum quis especular, mas ambos sentiram a mesma coisa. Aquela casa não era só uma construção de alvenaria, era um recipiente, uma cápsula para algo que não pertence a este mundo. Nos dias seguintes, Felipe tentou seguir a vida. Mudou de cidade, parou de aceitar trabalhos em locais isolados, começou a dormir com todas as luzes acesas e evitava, sempre que podia, qualquer cômodo com mais de um espelho. Mas a verdade é que aquilo nunca saiu de perto dele. Algumas noites ele acordava suando frio, com a certeza de ter ouvido um estalo de madeira vindo da sala. Outras vezes, jurava ver o reflexo de algo passando pela TV desligada. Teve uma madrugada em que olhou para o espelho do banheiro e viu algo no fundo do corredor, que naquela hora estava completamente escuro. Mas não importava quantas vezes ele voltasse para checar. Nunca havia nada. A paranoia começou a afetar a rotina.
Ele largou o emprego. Evitar espelhos virou um hábito. Viver à meia luz, uma necessidade. Por um tempo, ele cogitou procurar ajuda psiquiátrica. Pensava que talvez tivesse desenvolvido algum tipo de trauma ou até mesmo alucinações recorrentes. Mas sempre que pensava nisso, algo acontecia. Um reflexo fora de lugar, um som sem origem, uma presença sentida, mas nunca vista diretamente. Até que um dia, Felipe recebeu uma mensagem anônima, sem nome, sem número visível, apenas um link, para um vídeo privado em uma plataforma de hospedagem. Contra o bom senso, ele clicou. Era uma gravação de segurança, aparentemente filmada por uma câmera caseira. A qualidade era baixa, as cores, lavadas, mas era nítido. A casa, do lado de fora, à noite, com as luzes internas acesas. O vídeo avançava lentamente, quase imóvel, até que a janela do quarto aparecia ao fundo. E então, ali, no reflexo do vidro, por uma fração de segundo, a figura. A mesma. Alguém parado, de frente para o espelho, sem rosto, sem expressão, mas claramente olhando para fora. Felipe pausou o vídeo, mas sentiu o coração bater como se quisesse escapar do peito. Quem gravou aquilo? Por quê? E mais importante, quando? Porque ao olhar com atenção, ele percebeu um detalhe que gelou sua espinha. O carro estacionado em frente à casa era o dele. Mesma placa, mesma posição, mesmo adesivo desbotado no vidro traseiro. Aquilo não era um vídeo antigo, era da noite em que ele voltou com o produtor. Alguém estava lá, gravando. Alguém ou algo. Ele fechou o notebook imediatamente, desligou o Wi-Fi e passou aquela noite acordado, com todas as luzes da casa acesas. Nas semanas seguintes, Felipe se isolou. Parou de responder mensagens, mudou de número, deixou de postar fotos, queria desaparecer, porque no fundo sentia que a qualquer momento o reflexo voltaria a se mover sozinho. E voltou. Foi numa manhã comum. Enquanto tomava café, virou-se e viu o reflexo da porta da cozinha, como sempre. Mas nesse dia, havia alguém atrás da porta. No reflexo, claramente visível. No mundo real, nada. Mas no reflexo, estava ali. Ele não se virou. Nem se mexeu, apenas observou. E no segundo seguinte, o reflexo da figura se virou também. Mas não para ele. Para a câmera do celular que estava gravando em cima da mesa, como se já soubesse que estava sendo vigiado de volta. E foi aí que Felipe entendeu. O espelho era só a entrada. O reflexo, o portal. E aquilo que estava do outro lado, nunca. Foi um objeto. Era uma presença, um olhar, uma consciência. E agora, ela sabia que ele sabia. Felipe sumiu semanas depois. Ninguém soube dizer para onde foi. Alguns dizem que voltou a casa, outros juram que ele se internou. Mas há quem diga que ele ainda vive entre nós, apenas diferente. Alguns amigos que ainda têm fotos antigas juram que se você prestar atenção nos reflexos, especialmente nos espelhos ao fundo, verá sempre uma silhueta ao lado dele. Como se nunca estivesse sozinho. Como se algo nunca tivesse ido embora. E se você estiver assistindo esse vídeo agora, cuidado ao olhar ao redor. Principalmente se houver algum espelho perto de você. Porque, segundo Felipe, o reflexo sempre volta. E às vezes, ele traz algo junto.